Resumo de Apocalipse 3 de outubro, inscreva-se e deixe o seu like. Uri informa que o foguete já deu 2 voltas na Terra e que restam 10 horas para a sonda atingir o asteroide. Ariela recebe uma mensagem de Arthur, apresentador principal do telejornal, propondo uma entrevista e garantindo uma abordagem positiva. Ricardo sugere focar nos feitos pessoais de Ariela. Benjamin, ao acessar o site do governo, lembra que na época não sabia que Ricardo era o anticristo. Brenda pergunta sobre vulnerabilidades, e ele confirma que sempre existem, conseguindo entrar no sistema. Arthur mostra a redação para Ariela e Ricardo, que vai dar uma entrevista. Ricardo afirma que eles estão do mesmo lado, e concorda em mostrar seu dia a dia, apesar das tentativas de Ariela de impedir. A sonda atinge o asteroide, e a equipe comemora, mas logo percebe que algo deu errado. Benjamin consegue subir um arquivo na página inicial do site do governo. Durante a entrevista, Ricardo fala sobre a sonda e tranquiliza o público sobre o asteroide, enquanto Arthur o elogia. Bárbara questiona sobre o risco do asteroide matar milhões, mas Arthur a interrompe e muda o foco para mostrar Ricardo como uma figura divina que tenta salvar rebeldes. Dudu assiste ao vídeo de Benjamin e chama André e Guido, alertando sobre o que pode acontecer quando Ricardo descobrir. Ricardo chama Bárbara de inquisitora, e ela responde que só está tentando ser uma jornalista séria. Ariela pergunta o que ela está insinuando. Ricardo afirma que defende a liberdade de expressão. Bárbara então menciona a tragédia iminente e questiona Ricardo, que parece surpreso. Arthur tenta encerrar a conversa, mas Bárbara revela que a missão da sonda Hope falhou. Uri comenta com Dylan que avisou sobre o fracasso da missão e que Ricardo não permitiu alertar a população, o que agrava a situação, pois é quase impossível calcular onde os destroços do asteroide cairão. Bárbara confronta Ricardo, dizendo que a sonda não desviou o asteroide e agora fragmentos vão devastar o planeta. Ricardo, inicialmente calmo, responde que confia em sua equipe e que os cientistas garantiram o sucesso da missão. Bárbara insiste que a tragédia está próxima, deixando Arthur desesperado. Ricardo promete investigar o que deu errado e se retira após ser bombardeado de perguntas. Arthur critica Bárbara, que apenas afirma estar fazendo seu trabalho. Uri comenta que Ricardo ordenou a queima de todas as Bíblias porque as profecias estão se cumprindo e ele não quer que as pessoas saibam. Dylan diz que é impossível impedir o destino previsto e alerta que Ricardo vai culpar alguém, sugerindo que devem sair logo dali. Ariela tenta acalmar Ricardo, mas ele a manda se calar, irritado com as profecias. Alan minimiza o apocalipse, chamando de bobagem, enquanto Stephanie diz que é uma fraude. Ricardo acredita que os fanáticos religiosos vão usar a tragédia a seu favor, por isso queimou as Bíblias, mas reconhece que não foi suficiente e sugere ações mais drásticas. Alan defende Uri, afirmando que ele fez o possível para minimizar o desastre, e Ricardo concorda que é melhor resolver a situação logo. Dmitry é apresentado a Uri como segurança enviado por Alan. Uri percebe que Dmitry está ali para vigiá-lo, não protegê-lo, e avisa Dylan que algo pior pode estar por vir. Enquanto isso, Zoe e os outros ouvem no rádio que a sonda Hope falhou, e fragmentos do asteroide estão vindo em direção à Terra. Zoe comenta que o lançamento estava destinado ao fracasso. Guto pergunta se isso significa que agora haverá uma chuva de asteroides. Vitório tenta explicar que o pastor Jonas mencionou uma passagem bíblica. Zoe lê que no 3º dia o anjo tocou a trombeta, e uma estrela chamada Absinto caiu nos rios, tornando as águas amargas. André reclama de Benjamin, dizendo que ele só complica sua vida. Guido pede calma, mas André alerta que Ricardo não vai perdoar quando souber do vídeo. Guido recebe a notícia de que a sonda Hope falhou, deixando André desesperado. Arthur critica Bárbara por tratar a notícia como tragédia. Ela responde que é sim uma tragédia e que não vai mentir para o público. Irritado, Arthur diz que se arrepende de tê-la chamado de volta, e Bárbara responde que também se arrepende de ter aceitado. André mostra o vídeo para Ricardo, que diz já ser o suficiente. Ricardo quer saber por que o problema só foi detectado agora. André afirma que pode resolver o sistema se tiver acesso. Ariela promete liberar o acesso, e Ricardo ordena que ela descubra como Benjamin conseguiu isso. Ela pergunta se Ricardo pretende falar com Uri Goodman sobre o fracasso da missão, e ele diz que Uri terá que dar explicações. Benjamin comenta que todos estão assistindo às notícias, e observa que Ricardo não está tendo um bom dia. Ele acredita que o fracasso da sonda manterá Ricardo ocupado por um bom tempo. Gideon diz que é a arrogância de Ricardo achar que pode impedir as profecias, e Tamar pergunta o que farão diante do impacto iminente.
Hannah responde que só resta orar, e Osiel afirma que o plano de Deus não pode ser interrompido, então eles devem esperar com tranquilidade. Ricardo exige explicações de Uri, que diz que o lançamento foi perfeito e atingiu o asteroide como planejado. Dylan comenta que uma operação desse porte sempre tem variáveis. Ricardo o interrompe perguntando o que deu errado. Uri afirma que não houve erros nos cálculos, e sugere que algo sobrenatural está envolvido. Ricardo reage dizendo que se essa fosse a explicação oficial, a carreira de Uri estaria arruinada. Mesmo assim, Uri insiste que há fenômenos sem explicação e que eles podem tentar minimizar uma tragédia maior. Dylan ressalta que o tempo está acabando. André luta para remover o vídeo de Benjamin, surpreso com a dificuldade. Dudu comenta que Stella é bonita, e Henrique o avisa para desistir, dizendo que ela está fora de seu alcance. Dudu provoca, dizendo que prefere a filha de Henrique. Irritado, Henrique ameaça Dudu, que responde de forma provocativa, afirmando que com o governo único o casamento é passado e ele pode ter tanto a mãe quanto a filha. Thalita reclama que a casa virou uma pensão e a mãe não faz nada. Stella responde que a mãe faz sim, comprou roupas e comida. Thalita se irrita, dizendo que perderam a privacidade e a mãe só fala de compras. Stella comenta que André e Poeira são até bonitinhos, mas o pior é o pai, que nunca foi bom. Thalita questiona de onde ela aprendeu isso e quem foi o homem que a respeitou. Stella diz que isso é passado e pergunta quando Thalita vai colocar a marca ou se pretende ser sustentada para sempre. Thalita pergunta se isso é uma ameaça, e Stella responde que é um aviso. Uri pede que foquem nas partes maiores do asteroide e dá instruções. Vitório comenta que não tem notícias da mãe. Guto diz que também faz tempo que não vê o pai. Vitório acha que a mãe está nas mãos de Stephanie, que é capaz de mandar matar. Zoe pergunta se Natália está preocupada com Dylan. Ela confirma, dizendo que sente saudade e medo. Zoe compartilha que também sofreu, acreditando que Benjamin estava do lado de Ricardo. Natália se pergunta se tudo está nos planos de Deus, e Zoe responde que só Deus tem essa resposta. Natália diz que sabem que mais uma profecia vai se cumprir e que não podem fazer nada. Zoe lembra que elas podem orar e pedir proteção. Uri informa que parte do asteroide vai cair no rio Amazonas, e Dylan diz que a área precisa ser evacuada em menos de 24 horas, calculando outras áreas de impacto. Ele fala sobre alertar as autoridades brasileiras. Uri decide ir ao Brasil, dizendo que não vai perder isso, e pergunta a Dylan se ele vai ou não, apesar do perigo. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!